Caríssimas irmãs e irmãos, nós viemos a essa igreja para fazer duas coisas. Não existe uma terceira, são apenas duas. A primeira, nós viemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu de bom nesta semana. Essa é a primeira. E a segunda, nós viemos para pedir. Para pedir o quê? Para pedir paz, para pedir tranquilidade, para pedir saúde. Nós viemos abrir os nossos corações a Deus, colocar os nossos corações e a nossa vida diante dEle, para que Ele nos ajude. Cada vez que nós nos reunimos, como estamos reunidos nesta noite, nos vem à mente duas palavras da Sagrada Escritura. Aquela primeira é quando Pedro estava caminhando sobre as águas, porque Jesus mandou que ele fosse ao seu encontro, e Pedro foi, com fé e confiança, começou a caminhar sobre as águas, mas de repente, quando ele viu a força do mar, a violência das ondas, ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me, porque eu estou afundando. E Jesus deu-lhe a mão e o puxou para cima, mas disse-lhe uma coisa: homem de pouca fé, por que tiveste medo? Por que duvidaste? A segunda palavra da Sagrada Escritura que nos vem à mente é essa que nós rezamos aqui hoje no Salmo 53, quando o salmista diz assim: quem me protege e me ampara é o meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. E isso nos faz lembrar, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quando Deus dizia aos profetas: não tenhais medo. E quando Jesus dizia aos apóstolos e discípulos: não tenhais medo, porque eu estou convosco. É esta certeza que nos acompanha, meus irmãos e minhas irmãs. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesta noite porque nós confiamos em Deus. Nós queremos que Ele seja o nosso amparo. E mesmo que nós tenhamos que provar no dia a dia da nossa vida, como disse o livro da sabedoria na primeira leitura, teremos que provar a nossa paciência, mesmo que soframos perseguições, mesmo que os nossos inimigos nos persigam, nós confiamos em Deus. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Nós não colocamos a nossa esperança em nenhum ser humano, porque nenhum ser humano pode nos salvar, nenhum ser humano pode nos dar a paz. Por isso a Escritura diz, no livro do Deuteronômio: infeliz é o homem que confia no homem. A nossa confiança está no Senhor. Foi Ele quem fez o céu e a terra, foi Ele quem nos fez, e é Ele que nos ampara nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso hoje nós vamos entender o que disse São Tiago. Por que que muitas vezes nós não conseguimos a paz? Por que que muitas vezes, pergunta São Tiago, existem guerras entre nós, brigas entre nós? De onde vem tudo isso? E São Tiago diz: vem do nosso coração quando está afastado de Deus. Quando o nosso coração está afastado de Deus, nós cultivamos a inveja, mas não conseguimos nada na nossa vida. Nós brigamos e fazemos guerra, mas não possuímos nada. E qual é a razão disso? São Tiago diz: é porque estais longe de Deus. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais nós caminhamos na paz, mais nós caminhamos na certeza de que nós não estamos sozinhos e que é o Senhor quem nos ampara.
Por isso Jesus dá o exemplo no evangelho que hoje nós ouvimos. Os discípulos estavam discutindo pelo caminho, mas o que é que eles estavam discutindo pelo caminho? Quem deles era o mais importante? Quem deles era o melhor? É a tentação da soberba. E todos nós, meus irmãos, todos nós somos tentados pela soberba, de achar-nos melhor do que os outros, maiores do que os outros, mais inteligente do que os outros. Quem coloca isso no nosso coração não é Deus. Quem coloca isso no nosso coração é o diabo, é o maligno. Porque cada vez que esses pensamentos vêm até nós, cada vez que chegam e entram na nossa vida, a tentação do poder, cada vez que entra na nossa vida a tentação do dinheiro, e cada vez que entra na nossa vida a tentação do prazer, dinheiro, poder e prazer, para buscar a paz e a felicidade, não nos enganemos, estas coisas não vêm de Deus. E essas tentações, elas nos acompanham desde o dia em que nós nascemos, do berço até o túmulo. É a nossa sina neste mundo. Passar pelo meio deste mundo, pelo meio das tentações, pelo meio das perseguições, pelo meio até das pessoas que nos invejam, e nós também muitas vezes invejamos, mas essas coisas não vêm de Deus. Aonde é que está a resposta para isso tudo? Está no Salmo 53, que nós rezamos nesta missa. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem protege e me ampara. É o Senhor, é Ele que me dá forças. O que é que nos diz o Salmo número 1, meus irmãos e minhas irmãs? Diz assim: que os caminhos do Senhor são retos, e neste caminho os justos caminham. Mas o caminho dos maus é um caminho incerto. Nele os maus escorregam e perdem a sua vida. De que vida estava falando a Sagrada Escritura? De que vida estava falando o salmista? Estavam falando da vida eterna. A vida não é apenas isso que nós vivemos aqui. A vida é muito mais do que isso. E esse sonho de paz, de felicidade, de tranquilidade que nós trazemos dentro do nosso coração, esse sim, não vem do maligno, vem de Deus. Mas aonde é que nós podemos encontrar tudo isso? Em Deus nosso Senhor, só nele. Então peçamos ao Senhor que nesta noite, quando nós nos reunimos aqui, para agradecer tudo o que o Senhor nos deu, mas sobretudo para pedir a Ele tantas coisas, cada um sabe aquilo do qual precisa e necessita, o nosso coração esteja aberto a Ele, para que a sua palavra venha de fato fazer morada nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.